Pessoal, quem fala aqui é o Vitor Boa Sorte. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje de combinatória completa para o BMAP. Eu duvido que vocês vão achar um vídeo tão completo quanto esse para combinatória. Esse vídeo aqui daí que vai dar o quê? No mínimo aí uns 30 minutos. Então assim, completo. Queria eu na minha época de aluno, quando eu estava estudando para o BMAP, achar um vídeo que nem esse. Porque eu não encontrava. Esse vídeo aqui tá toda nata nesse vídeo só. Então vocês não vão precisar de outros vídeos, não vão precisar, ver esse, depois ver outro. Não, isso aqui tem tudo, né? Só se eu realmente estou me esquecendo aqui, depois eu trago outro vídeo, mas pelo que eu me lembro, assim, das coisas importantes nesse vídeo tem tudo para o Map. Então assista esse vídeo completo. Ah, outros vídeos meus aí, como resolvendo prova inteira do Map, né? Às vezes o vídeo é de 2 horas, as pessoas ficam 15 minutos e saem. Então, deem valor nesse conteúdo gratuito, assistam a aula inteira, né? Porque eu não ganho nada com esse canal e é uma oportunidade gratuita para vocês, é um conteúdo de qualidade, com um medalhista de ouro como eu. Então aproveitem, assistam o vídeo completo, deixem um like e se inscrevam para estar me apoiando aí também, né? E me motivando a gravar mais vídeos como esse. Então vamos lá, pessoal. Inicialmente com o princípio fundamental da contagem, que ele é bem simplesinho, é basicamente multiplicação. E eu não vou ficar aqui usando muitos termos difíceis. Vamos pensar em casos cotidianos do dia a dia. A gente não precisa ficar decorando. Eu odeio decorar. É bem medalhista, não pode decorar. A gente tem que entender. Esses nomes aqui, permutação, arranjo, combinação, permutação, enfim. Isso aqui eu demorei para decorar o nome. Isso aqui eu fazia. Eu fui medalhista de ouro, você nem sabia o nome dessas coisas. Por quê? Porque eu entendi a lógica, mas eu nem sabia o nome teórico por trás. Para vocês terem ideia. Então vamos lá. Sem ficar muito apegado a decorar nomes e coisas assim, vamos entender a ideia. Vamos imaginar que a gente tem uma pessoa aqui no ponto A e ela está querendo ir para um ponto B. Aí ela primeiro tem que escolher um desses 3 pontos que ela tem que passar, né? Então, digamos, ela vai para cá, para esse ponto daqui. E depois ela tem outros 2 pontos, né? A segunda etapa. E ela escolhe, sei lá, esse ponto daqui, ó. E daqui em diante agora ela vai para o B. Então, de quantas maneiras a pessoa que está no ponto A pode ir para o B? Primeiro ela tem que escolher uma de 3 possibilidades, então tem 3 possibilidades, e depois tem 2 possibilidades. Então a ideia é que é 3 vezes 2 que dá 6. Só isso, Vitor? Só isso, é muito fácil, é muito besta. Então a ideia do princípio fundamental da contagem é basicamente ir multiplicando, né, os termos. Claro, você tem que analisar o contexto, né? Mas a ideia é que aqui você tem uma quantidade de casos e depois você tem outra quantidade de casos, né? E esses casos, eles não devem ser somados. Por quê? Porque eles não acontecem simultaneamente, né? Quando os casos acontecem simultaneamente, você soma eles. Quando os casos acontecem primeiro um, depois outro, você multiplica, né? Quando os casos não se relacionam. Então aqui primeiro tinha que passar por um desses 3 para depois passar por um desses 2. Então seria errado fazer 3 mais 2, né? Porque isso seria se fosse uma etapa só. Mas como em 2 etapas diferentes, você tem que multiplicar. Um exemplo clássico que a gente aprende lá na escolinha, né, no prézinho lá no Fundamental 1, é aquele caso, você tem 2 camisas e você tem, sei lá, 5 calças e 3 sapatos. Quantas combinações de roupas, né, quantos looks você consegue montar? Então, se eu tenho 2 camisas, 5 calças e 3 sapatos, eu vou somar? Não. Por quê? Porque não é como se camisa fosse igual a calça, né? Não está somando as possibilidades de uma camisa. No caso, são combinações, são possibilidades separadas, né? É o que eu falei. Se está em etapas diferentes, não acontece simultaneamente, você separa. Então, qual a ideia? É que eu uso uma camisa e a calça, ela não tem nada a ver com a camisa, né? Então, ela é separada. Então, eu vou multiplicar. E vou multiplicar com um sapato aqui, com as possibilidades. 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Então, a ideia é essa. É bem simples. Se os casos não são juntos, digamos assim, de uma maneira bem simples dizendo, né? Eles acontecem em momentos não simultâneos. Por mais que a calça e a camisa eu vou usar simultaneamente no look ali, digamos assim, eles têm naturezas distintas, digamos assim, certo? Então é bem tranquilo essa primeira parte. E agora vamos começar a falar dos 3 casos mais comuns e mais conhecidos, que é o que? Permutação, arranjo e combinação. Você vai ver isso no Enem, você vai ver isso nos vestibulares. E assim, isso aqui é besteira. E além desses casos, depois eu vou trazer os casos especiais, que aí vai começar a dificultar um pouco. Mas esses casos aqui são bem simples. Então, permutação simples. Qual é a ideia da permutação? Você tem alguns elementos e você quer organizar eles de diferentes maneiras. Então, por exemplo, o caso mais comum, mais conhecido, digamos, você tem 5 pessoas na fila. Então você tem uma pessoa A, uma pessoa B, uma pessoa C, uma D e uma E. E você quer colocá-las na fila. É o caso mais conhecido. Aí você pensa, de quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas em uma fila? Então é isso, permutação é você organizar as coisas. Você pode trocar esse A com esse B de lugar,
trocar depois o C com D, o E com B. A ideia é que eu posso ir trocando de ordem as coisas. E na permutação eu tenho N elementos, ou seja, uma quantidade de elementos. E eu vou organizar os N. Então é simples. Então vamos pensar. Uma boa ideia para fazer problemas de combinatória é você ainda fazendo tracinhos assim, ó. Porque cada tracinho você interpreta como um elemento. Então eu tenho 5 elementos. E olha só, para esse primeiro elemento, a primeira pessoa da minha fila, quantas possibilidades de escolha eu tenho para colocar nessa primeira posição da fila? Eu não tenho 5 pessoas, eu depois colocar qualquer um dos 5 aqui, né? E para segundo lugar ali na fila. Aqui eu já coloquei 5. 5 no sentido de 5 possibilidades. Agora, mas tem uma pessoa fixa aqui já, né? Que eu já coloquei. Digamos, eu coloquei o A aqui. Então sobrou 4 opções, certo? Então eu multiplico por 4. Sobrou 4 opções. Digamos que eu coloquei o B aqui. E agora, sobrou quantas opções para estar aqui? Sobrou 3. Então digamos que eu coloquei o C aqui agora. Quantas opções sobrou para estar no meu quarto lugar? Sobrou 2 opções. Digamos que eu coloquei o D. E no último só sobrou uma opção, que é o cara que sobrou, né? Então, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui é conhecido como 5 fatorial. Né? O que é um valor fatorial? O que é um N fatorial? É a multiplicação desse número pelo seu antecessor até chegar no 1. Então, 5 vezes o antecessor, 4 vezes o antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor, chegou no 1. Então, a ideia é essa. Isso é conhecido como fatorial. E é representado como um número com esse símbolozinho de exclamação. Certo? E esse 5 fatorial, no caso, daria 120. Se você fizer a conta. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Tranquilo? Então, na permutação, sempre vai ser N fatorial. Né? Se você quer permutar N elementos, vai ser N vezes N menos 1. Né? N vezes o antecessor dele, vezes o antecessor, até chegar no 1. Como está aqui. Que vai chegar no N fatorial. Tranquilo? Então, ó, aqui a ordem importa. Temos que tomar esse cuidado. Como assim a ordem importa, Vitor? Vocês vão ver outros casos em que a ordem não importa. Mas, por exemplo, vamos pensar nesses dois casos aqui, ó. A e B. Se eu troco o B e o A de lugar, fica o quê? Fica BA, né? Tava AB, agora ficou BA. Em um contexto de uma fila, a ordem importa, porque é exatamente a fila... o conceito da fila é que quando você passa para frente, você está ganhando vantagem, você está mais próximo de ser atendido, coisa assim, né? Então a ordem importa. Vai me dizer que você está em primeiro lugar da fila igual você está em último. Não, é uma fila diferente. A ordem das pessoas na fila importa, né? São filas diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente só vai fazer o N fatorial mesmo. Porque, olha só, por exemplo, se eu tenho 3 pessoas, A, B, C, e eu quero combinar elas, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. E será que vai ser mesmo? Vai ser, porque a gente pode até fazer na mão, ó, porque é poucos casos. ABC, a gente tem um caso aqui, ó. A gente tem o caso ABC, caso ACB, caso BAC, o caso BCA, o caso CAB e o caso CBA. De fato, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E a gente vê aqui que tem 6 casos. Então, olha só, todos esses casos, eles utilizam as mesmas 3 pessoas. Né? Todos utilizam as mesmas 3 pessoas. E a gente pegou e considerou que, por exemplo, a ABC é diferente do BAC, sendo que está usando as mesmas 3 pessoas. Então, no caso, a ordem importa. A ordem que essas 3 pessoas elas estão se permutando, que elas estão se embaralhando, digamos assim, mudando de posição, importa. Mesmo que são as 3 pessoas, mudou a fila. E a gente está considerando que são 6 casos. Aí vocês vão ver depois quando não importa. Como se o grupo ABC e o grupo BAC fossem o mesmo grupo. Então, né, dependendo do contexto, a ordem não importa. E a gente vai ver isso. Então, beleza, tá aqui permutação simples. Agora vamos pensar na permutação circular. O que é a permutação circular? É você basicamente permutar os elementos que formam um círculo, que são, digamos, sentados em uma mesa, né, que eles podem rotacionar. Então, qual a ideia aqui? É evitar a repetição por rotação. Então, vamos pensar na mesa. Que a gente tem 4 pessoas sentadas. Pessoas A, B, C e D. Né? E de quantas maneiras essas pessoas podem sentar na mesa? Vocês poderiam me dizer. Vitor, é 4 fatorial, né? Porque aqui tem 4 possibilidades. Aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1. Certo? Bom, foi um ótimo pensamento. Mas tem uma questão aqui, ó. Que a gente tem que tomar um cuidado. Que é o quê? Que na matemática a gente não vai considerar que possibilidades que sejam derivadas de uma rotação são diferentes. Como assim? A gente tem essa mesa aí, ó. A gente tem essa outra mesa. Acho que não tô conseguindo fazer um círculo. Aqui. A gente tem a outra mesa aqui. E o que acontece? Que a gente, ó, começa escolhendo aqui para ser o D. A gente começa, depois a gente escolhe aqui para ser o A, depois aqui para ser o B, daqui para ser o C. Essa mesa aqui da direita, ela é uma
mesa diferente dessa da esquerda, bem, aqui na matemática não é considerada, né? Ah, você poderia me dizer que aqui tem um referencial, que pode ter uma casa aqui, né? Que agora o A tá olhando para casa e o B não. E aqui nesse caso tá o B. Mas aqui na matemática a gente não vai pensar em referencial, a gente só pensa, né? No caso, por exemplo, o A tá à esquerda do D e tá à direita do B, né? Então a gente vai pensar nisso. Aqui também o A continua, né? Direita do B, esquerda do D. Então a gente pensa dessa forma. Então, se você pensar essa mesa aqui rotacionando 90 graus, né? 90 graus, vai chegar nessa mesa aqui. E quando a combinação ali dos elementos é derivado de uma rotação, né? Você perceba que o A foi para cá, e o B foi para cá, o C foi para cá e o D foi para lá. E foi uma rotação de 90 graus. Então a gente considera que é o mesmo caso. E quantos casos diferentes a gente pode ter? A gente pode rotacionar 4 vezes, né? O A pode vir para cá, depois o A para cá e para cá. Então a gente pode girar a mesa 4 vezes, já que tem 4 elementos. Então o A poderia ficar girando assim, todos os caras girando junto com ele, né? Girar a mesa 4 vezes. Porque tem 4 cadeiras. Então como que é a conta que a gente faz? Vai ser n menos 1 fatorial. Mas por que n menos 1 fatorial? Porque, ó, inicialmente a gente viu que tinha n fatorial, né? Só que tem as rotações. E a gente tem que desconsiderar as rotações. E quantas vezes, por exemplo, essa combinação A, B, C e D aparece? Aparece 4 vezes, né? Porque eu posso girar 4 vezes. Então, para cada forma que eu organizo essas pessoas, vai ter 4 vezes essa combinação, digamos, essa forma como eles estão organizados. Então eu tenho que dividir por 4. Nesse caso eu dividi por n, né? A mesma quantidade de pessoas. Então eu tenho n fatorial, divido por n, para tirar as repetições. E olha só, o que é o n fatorial? O n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, daí por diante, até chegar no 1. Só que vocês concordam comigo que esse n menos 1, n menos 2, n menos 3, daí por diante é n menos 1 fatorial? Né? N menos 1 fatorial. Daqui em diante, ó, vai ser n menos 1 fatorial. Então é n fatorial vezes n menos... n fatorial não, n vezes n menos 1 fatorial. Porque agora eu corto esse n com esse n. E restou o quê? O n menos 1 vezes n menos 2, n menos 3, que é o n menos 1 fatorial. Então a ideia da permutação por rotação é que vai ser n menos 1 fatorial. Tranquilo, pessoal? Você tem n elementos. Agora permutação por repetição. Então perceba, tem vários casos diferentes. Permutação por repetição é quando você vai permutar os n elementos, né? Que nem o caso lá da fila. Você tem 5 pessoas, você quer botar na fila. Agora nesse caso é um caso específico em que você tem elementos iguais. Então vamos pensar num clássico caso, muito clássico, da palavra arara. Digamos que queremos formar anagramas com essa palavra. O que é anagramas, Vitor? É você formar palavras diferentes, só mudando a ordem das letras. Então eu troco esse A com esse R, fica, sei lá, raara, por exemplo, né? Então seria um novo anagrama. Então quantos anagramas eu consigo formar? É basicamente pensar, eu tenho essas coisas aí, essas letras, e eu vou colocá-las na fila também, eu só quero organizar, né, de forma diferente. A ideia é essa. De quantas maneiras eu consigo organizar essas letras, quantas palavras diferentes eu consigo formar. E aí tem um detalhe, por quê? Porque se a gente troca esse A com esse A de posição, a gente trocou, ó, esse A veio pra cá, e esse A veio pra cá. Perceba que ficou a mesma coisa, né? Então tem elementos iguais. A partir do momento que tem elementos iguais, surge um problema, porque eu troco eles, não cria casos novos. E é aí que entra a permutação com repetição, que é como que você vai fazer. Você vai fazer o fatorial normal, né? Você tem aqui 5 elementos, então você faria 5 fatorial, né? Que é da fila normal. Agora, você vai dividir pelo fatorial dos elementos que se repetem. Por exemplo, esse A tem 3 vezes, né? 3 vezes letra A. Então, qual a ideia? A ideia é que essas letras A, elas podem ficar trocando de lugar. E elas podem trocar de lugar de quantas maneiras? Bem, se eu tenho 3 pessoas em uma fila, elas podem trocar de lugar 3 fatorial vezes, né? Maneiras, digamos assim. Concordam comigo? Lembram lá, eu tenho o A, B e o C. Isso aqui pode aparecer de 6 casos diferentes, trocando de lugar. Troca o A com o B, troca o B com o C aqui. 6 casos. Então, que é 3 fatorial maneiras. Então, se eu tenho 3 letras A, essas 3 letras A, elas podem se combinar de 3 fatorial maneiras, né? Sem que mude a palavra. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial, para não ter casos repetidos. E esse R aqui, ó, aparece 2 vezes. Que eles podem se combinar de 2 fatorial maneiras. E o que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Que é 2. 2, então sim, pensa que a gente tem como se fosse um R1 e um R2. Então pode estar R1, R2, o R2, R1. Vai continuar sendo a palavra arara. 2 casos. Então você também tem que dividir aqui, ó, por 2 fatorial maneiras. E como é que a gente faz a conta? Ó, 5. Fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. 3 corta com 3, 2 corta com 2. Não, eu vou fazer assim, ó. Esse 2 com esse 2 vira 4, né? 2 vezes 2, 4. Então corta aqui com 4. Ficou 5 vezes 2, que deu 10.
Tranquilo, pessoal? Então, isso é a permutação com repetição. Quando você quer, digamos, colocar as coisas em uma fila, você quer organizar aquelas coisas, mas tem elementos repetidos. E aí, se você troca esses elementos repetidos, não vai gerar um caso diferente, uma fila diferente, não vai gerar uma ordem diferente. Tranquilo? Então, acabamos aqui com os casos mais comuns de permutação. E o que é o arranjo? O arranjo é besta. O arranjo, eu não sei nem por que deram o nome para arranjo, porque arranjo é uma permutação também. Só que é uma permutação, um caso específicozinho, é besta. É basicamente você fazer uma permutação, só que você não vai usar todos os elementos. Só isso, só isso. Então pensa aí, você tem uma fila com 5 pessoas. Só que no caso você tinha 10 pessoas, entendeu? Digamos, você tem uma sala com 10 pessoas. Uma sala com 10 pessoas. Vamos pensar assim, vamos pensar num caso aqui da vida real. A gente tem uma escola e a gente tem uma turma ali. A turma tem 20 alunos. Aí chega o professor e fala, 5 pessoas aqui, os melhores alunos vão ganhar uma viagem. Aí a gente vai na van, né? Então pensa aqui na van, aí tem o do motorista, tem outro daqui, e a gente pensa que tem, sei lá, 5 assentos nessa van aqui, né? 5 assentos para os alunos sentar, porque esse aqui é o motorista. Tranquilo? Então, eu tinha uma sala com 20 alunos. E eu só vou escolher 5 deles para estarem sentados aí na van. E essa van é como se fosse uma fila também, ó. Aqui vai estar uma quantidade... vou pensar, quantos alunos podem sentar nessa primeira cadeira? Depois aqui vai ser um a menos, né? Porque já tem um aqui. Depois aqui 2 a menos, porque já tem aqui e aqui. Então a ideia é essa. Só que olha só, eu não vou usar os 20 alunos. Eu só vou usar 5. Não vou usar todos, né? Lá na permutação a gente só pensava, se eu tenho... Vou fazer uma fila com todas as pessoas que eu tenho. Aqui eu vou fazer uma combinação, não é uma combinação, um arranjo no caso. É porque combinação é a palavra mais comum, mas tem um caso lá da combinação que eu não vou mostrar ainda. Mas no caso eu vou fazer um arranjo aqui, eu vou ordenar essas coisas, né? Não usando todos, vou usar só 5 dos 20. Então, vamos pensar. Olha só, não precisa nem decorar. Não precisa nem decorar. Nesse primeiro assento, pode estar quantas pessoas? Qualquer um dos 20. Qualquer um dos 20, você falou que era 5. Calma. Vamos ver aqui. Nesse segundo, não vai poder estar um desses 20. Vai poder estar, né, 19, porque já tem um sentado aqui. Aqui vai poder estar 18, porque já tem 2 que estão sentados. Aqui 17 e aqui 16. Por quê? Porque qualquer um tem possibilidade de estar entre um dos melhores, concorda comigo? Entre um dos 5 melhores. Então, no primeiro assento poderia estar qualquer um dos 20 alunos. Estão entendendo? A ideia é que qualquer um deles tem possibilidade de estar entre esses 5. Né? Então, primeiro assento tem 20 possibilidades, qualquer um dos 20. Mas depois cai para 19, depois cai para 18, para 17, para 16. É só isso, Vitor. É só multiplicar? Sim, é só multiplicar. Mas qual seria a fórmula teórica? Aí eu vou mostrar para vocês. A fórmula teórica é essa daqui, ó. Aí seria só multiplicar tudo isso daí. A fórmula teórica é você pegar o n fatorial e dividir por n menos k fatorial. Se a gente escolher k, né? Nesse caso aqui seria o quê? 20 fatorial dividido por 20 menos 5 fatorial. Mas qual a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é que quando você faz 20 fatorial dividido por 20 menos 5 fatorial, o que é 20 menos 5? É você basicamente, você separar 5 e vai tirar 15. Como assim? Olha só. 20 menos 5 é 15. Então ficou 15 fatorial. Então, olha a ideia. Eu peguei 20, tirei 5. A ideia desse tirar 5 é separar 5. Por quê? Porque esse 20 fatorial é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15. Daí por diante, então é 15 fatorial. Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Separei 5 e agora o 15 fatorial cortou com o 15 fatorial lá de cima. Pegaram a ideia? Quando eu faço n fatorial dividido por n menos k fatorial, a ideia é que eu vou ter o que? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, até k termos. Então vai aparecer k elementos multiplicados. Que é exatamente os que eu estou escolhendo. Tranquilo? Então n fatorial sobre n menos k fatorial. É a fórmula teórica. Mas não precisa decorar isso. Você fazendo na mão, braçalmente, você já consegue entender. Claro, é bom saber a fórmula teórica para questões mais difíceis. Mas, digamos, nesse caso que a gente só tem 5 elementos, dá para você fazer na mão. Que é o que? 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Então, você fez a multiplicação do 20 pelo anterior, de forma que você fez a multiplicação de 5 elementos. Tranquilo? Então, o arranjo é isso. É você fazer a permutação, só que não com todos. Com apenas alguns. Então, isso é chamado de arranjo. E o que é aqui a combinação? A combinação agora é um caso diferente. É como se fosse um arranjo, só que a ordem, ela não importa. Então, é como se a gente pensar, nesse caso acima, a gente pensou, né, nesse caso aqui, do arranjo, a gente pensou
que a forma como eles se organizam na van vai gerar casos diferentes, mas casos diferentes de organização. Mas não vai gerar casos diferentes do grupo. Se eu tenho um grupo A, B, C, D e E, aí eu troco A com B, vai continuar tendo 5 elementos no grupo. Se você pensa em um trio na escola, você e seus 2 melhores amigos da escola, vocês vão fazer um trio. Se o seu amigo senta na cadeira da direita, na da esquerda, você senta no meio, o trio vai ser diferente, não, o trio ainda é o mesmo. Pense no presidente e o vice-presidente, a forma como eles sentam na cadeira, como eles continuam sendo dupla, digamos assim. Então, a combinação é como se fosse um arranjo, quando você tem os N elementos, você só escolhe alguns deles, e a ordem deles não importa. Então, vamos pensar aqui no trio ABC. Tanto no arranjo quanto na permutação, a ordem importa, né? Então esse ABC e o caso B a C são casos diferentes. E a gente viu que vai gerar 3 fatorial maneiras, né? A gente tem o caso aqui, sei lá, ACB, a gente tem o caso BCA, caso CAB e caso CBA. Na combinação, isso aqui é um caso só. Tanto faz se está assim, está assim, está assim, é tudo o mesmo trio. Essa é a ideia da combinação. Se a ordem não importa, tanto faz se está trocado, sim, a gente troca, tanto faz. É o mesmo trio, é o mesmo grupo de elementos. E aí, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente dividir pela... Vou mostrar para vocês aqui. A combinação. Combinação de N escolhe P. Eu não mostrei para vocês em cima, né? Mas do arranjo aqui, ó. Vocês podem escrever assim, ó. Arranjo, um A maiúsculo de N, vírgula P. N escolhe P. Se tem N elementos, você escolheu P elementos. Combinação aqui, ó. Se tem N elementos, você escolheu P elementos. Ou você pode escrever assim também, entre parênteses. N em cima, P embaixo. E isso aqui representa essa continha. Olha só, essa parte aqui é o arranjo, que a gente já tinha visto, né? Tá aqui o arranjo aqui em cima. N fatorial sobre N menos P fatorial. É o arranjo que a gente acabou de ver. A diferença é que apareceu um P fatorial aqui embaixo, que é exatamente os casos que repetem. Então vamos pensar lá no caso da van escolar. Era o que? 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Era o resultado, né? Do 20 fatorial sobre 15 fatorial. Deu isso. Sim, só que olha só, se a gente pensar no grupo, o grupo de 5 pessoas. Então tanto faz a ordem que elas estão organizadas na van. Então, isso aqui vai gerar casos repetidos, né? Porque tá considerando que o A trocou com o B, virou um caso diferente. B com o C virou um caso... Não, então a gente tem que cancelar os casos repetidos. E como é que a gente cancela? A gente tem que pensar, para cada grupo de 5 pessoas, quantos casos repetidos vai ter? Então, um grupo de 5 pessoas, A, B, C, D e E, eles não se organizam na van de 5 fatorial maneiras? 5 fatorial maneiras, né? Porque primeiro assento pode ser qualquer um dos 5, segundo 4, 3, 2, 1. Então a ideia aqui é eu dividir por 5 fatorial para cancelar os casos repetidos. Então, no final das contas, o que foi a conta que a gente fez? A gente fez 20 fatorial sobre 20 menos 15 fatorial, que era o arranjo. A gente só fez aqui na combinação dividir por 5 fatorial, que é para tirar os casos repetidos. Porque nesse caso a ordem não importa. Não importa se você troca o A com o B, a gente só está pensando no grupo dos 5, a gente não está pensando na forma como eles se organizam. Tanto faz a ordem que eles se organizam, é o mesmo grupo, né? Então, a diferença é que aqui eu vou dividir pelo fatorial dos N elementos que eu escolhi, dos K elementos no caso, né? N é o total, dos K elementos que eu escolhi. Então, se eu tenho N elementos e eu escolho K, eu vou fazer o arranjo normal, 20, no caso N fatorial sobre N menos K fatorial. Aqui, ó, aqui eu falei que era P, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. E eu pego e acrescento um P fatorial aqui, porque esses P elementos eles podem ficar se organizando de diferentes maneiras. Eu não quero considerar como se fossem casos diferentes. Tranquilo? Então, isso é o que mais cai no Enem, vestibular. Isso aqui seria suficiente para esse tipo de prova. Mas a BMAP é uma coisa mais aprofundada. Vamos estar aprofundando aqui para a BMAP. É por isso que eu falo, deixa o like, se inscreva, valorize o meu trabalho, que eu não ganho nada com o YouTube. Canal pequenininho. Eu estou aqui disposto a ajudar vocês. Estou gravando várias videoaulas semanais. E é um conteúdo de extrema qualidade que vocês não acham no YouTube. Vocês não vão achar dificilmente uma aula completa como essa. Em uma aula só, dificilmente. Então vamos lá. Casos especiais. Permutação com elementos juntos. Então isso aqui é um caso que cai muito no BMAP. Muito. Muito, muito, muito. Já vi várias vezes. Então vamos pensar nesse caso aqui, ó. Um grupo de 10 amigos querem se sentar em uma fileira de 10 cadeiras, mas um casal de namorados querem ficar juntos. Sempre tem isso lá na escola, né? Vai ter uma viagem lá de ônibus. Aí tem um casalzinho ali, os namoradinhos querem ficar querem ficar um do lado do outro no ônibus. No cinema, né? No cinema você vai ter um casal sentado lá no canto do cinema. Fazendo o quê? Prefiro não saber. Mas a ideia é essa. É que eu vou analisar essas pessoas, mas eu quero deixar uma parte, né? Alguns juntos.
ou um trio quer ficar junto, né? Essa é a ideia. As pessoas querem ficar juntas, os elementos vão ficar juntos. Tranquilo? E como é que a gente faz esse cálculo? Vamos pensar aqui nesse exemplo que eu dei. A gente tem 10 amigos, tem um casal de namorados que eles querem ficar juntos, né? Vamos pensar em, digamos, um cinema. A gente tem uma fileira lá, né? De várias cadeiras. Vamos pensar que tem 10 cadeiras. E aí eles querem ficar juntos. De quantas maneiras eles podem se organizar? Então vamos pensar aqui, ó. A gente tem as 10 cadeiras. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vamos pensar em cadeiras, vamos pensar nas pessoas, né? A gente tem 10 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem aqui 10 pessoas, que eu fiz os tracinhos para representar 10 pessoas. Como os namorados querem ficar juntos, vamos colocar eles em uma caixa. Vamos pensar assim. Eles estão em caixa, eles estão juntos. Então, agora não são mais 10 pessoas, vamos pensar assim. Vamos pensar que são 9, porque aqui a gente tem 8. E esses dois viraram uma pessoa só. Porque eles estão meio que entrelaçados. Botou uma corrente aqui, né? Tá junto, não se separa de jeito nenhum. Aquele grude. Então, não se separa. É uma pessoa só. Então, o que vai acontecer? Em vez da gente fazer 10 fatorial, como seria normal na permutação, você vai fazer 9 fatorial, porque esses aqui são uma pessoa só. Aí ficou 8 mais 1. Só isso? Calma. Aí agora você tem que fazer a multiplicação pela forma como os que estão dentro da caixa se organizam. Porque isso aqui você faz a organização com os elementos, mas esses dentro da caixa aqui, ó, podem se organizar também. E no caso, o casal de namorados se organiza de 2 fatorial maneiras, já que são 2 elementos. O que é 2 fatorial? É 2 casos, basicamente. 2 vezes 1, 2. Que é o que? O A e o B tá assim, ou o B e o A tá assim, né? São 2 casos. Então você pega o 9 fatorial, multiplica por 2 fatorial. Ah, e se fosse 3 pessoas, se fosse um trio? Vamos pensar. Então, agora temos o quê? 7 pessoas aqui fora da caixa, e essa caixa aqui é uma pessoa só. Vamos pensar assim, esse trio. Então a gente tem 8 fatorial, né? 8 elementos, 7 mais a caixa, 8. Vezes como as pessoas dentro da caixa podem se organizar. Como eu tenho 3 elementos, é 3 fatorial maneiras, que é 6 no caso, 3 vezes 2 vezes 1. Então, vezes 3 fatorial. Então a conta aí é essa, pessoal. A conta é essa, tranquilo? Se meu nariz tá me dando coceira, misericórdia. Mas tá certo. Tá aí. Esse é um caso que aparece bastante. Agora, combinação com elementos repetidos. Esse caso de combinação com elementos repetidos, vamos pensar, não vamos confundir, porque tem um caso chamado combinação com repetição, que ele é muito conhecido como método dos traços e bolas. Mas vamos pensar isso no final. Vamos estar pensando nesse caso aqui primeiro, que como funciona. Você, é como se você fosse fazer uma combinação de alguns elementos, só que tem elementos iguais. Então, lá na combinação lá em cima, a gente viu, eu tinha 20 alunos, e eu queria montar um grupo com 5, né? Eu tinha 20, queria montar um grupo com 5. Tá aqui, ó. Como a gente já viu isso. Tinha 20, queria montar um grupo com 5, fez essa continha aqui. Agora vamos pensar que a gente tem elementos iguais. É como se a gente tivesse alunos iguais. São robôs, são irmãos gêmeos. Né? É um absurdo irmãos gêmeos serem iguais, mas é a maneira mais didática que eu consigo pensar. Então vamos pensar que temos elementos iguais. Então, qual é o problema que surge aqui, ó? Vamos pensar, por exemplo, no caso de um trio. De um trio que é mais fácil. Se a gente tem o caso A, B. Aí eu troco o A com o A de posição, pensando que continuou o caso A, B. Então não gerou um caso diferente. Então aqui a gente vai ter que tratar com um certo cuidado. Vamos olhar aqui, ó. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Temos 7 bolas de sorvete. A1, A2. Não pense que são bolas que se diferenciam. Eu só coloquei 1 e 2 para ficar mais didático. Mas no caso é uma bola de sabor A, uma bola de sabor A também, outra, né? Uma bola de sabor B, outra bola de sabor B, uma bola de sabor C, sabor D e sabor E. Sabor. Então a gente tem... Meu Deus, foi muito cringe. Então a gente tem essas bolas aí, com esses sabores. E a gente quer montar uma taça com 3 bolas. Interessante. Então muitas pessoas iriam fazer assim, ó. Então que eu botei errado aqui, exclamação ainda. Muitas pessoas iriam fazer a combinação, né? No caso de 7, escolhe 3, que eu tenho 7 bolas, eu quero escolher 3 para formar uma taça, né? Uma taça de sorvete, que eu quero pegar 3 bolas. Então, as pessoas iriam pensar, para a primeira bola 7 possibilidades, já que eu tenho 7 bolas de sorvete. Para a segunda eu já escolhi uma, então ficou 6. Para a terceira eu já escolhi 2, ficou 5. Só que tanto faz se eu escolho, digamos, morango, chocolate, menta, ou chocolate, menta, morango, menta, chocolate, morango, menta, morango, sei lá. Tanto faz a ordem que é a mesma taça. Quando você vai comer, você vai lá e briga com a pessoa porque ela organizou as bolas, botou uma primeiro, tanto faz, a mesma taça. A ideia é que é a mesma taça. Então dividiu por 3 fatorial. Muitas pessoas fariam assim, a combinação, né? Já que a ordem não importa e tal.
Mas estaria errado. Por quê? Porque a combinação normal é quando todos os elementos são diferentes, né? É como se as 7 bolas fossem de sabores diferentes. Mas aqui a gente tem bolas iguais, né? A gente tem 2 bolas de sabor A, 2 bolas de sabor B, por exemplo, né? Então aqui surgiu o problema. E nesse tipo de caso, a gente vai ter que separar em casa. Nesse caso, a gente separa em casa. Como assim separa em casa? Você vai separar em casos, por exemplo, todas as bolas têm sabor diferentes. Todas as 3 que eu escolhi. Depois, 2 bolas têm sabores iguais. E se a gente tivesse, digamos, 3 bolas com sabor A, por exemplo, aí depois o caso, 3 bolas com sabor igual, né? Então a gente tem elementos iguais. Temos elementos iguais. Então olha só, por que a gente não iria fazer assim? Porque aqui a gente está dividindo por 3 fatorial, por exemplo. Então a gente está pensando que cada caso, por exemplo, o caso ABC, ele se organiza de 3 fatorial maneiras. De fato, a gente viu lá em cima várias vezes que o ABC se pode organizar de 6 maneiras. Agora vamos olhar para esse caso aqui, ó. O caso AAC. No caso ABC faz sentido dividir por 3 fatorial. Mas no caso AAC, ele se organiza de 6 casos? Não, por quê? Porque olha só, tanto faz se eu troco esse A com esse A. A gente considera que é o mesmo caso. A gente não considera que seria uma organização diferente, porque são iguais, elementos iguais. Né? Então, quando você olha ali, tanto faz, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, no caso AAC, por exemplo, quais seriam os casos? AAC, ACA e no caso CAA. Então, não faria sentido eu pegar um caso como esse, AAC, e dividir por 3 fatorial. Entende? Porque não gera 6 casos, só gera 3. Então, como que eu vou pegar uma coisa que está repetindo 3 vezes ou dividir por 6? Então, no total, seria o quê? 0,5 casos, porque seria o quê? 3 repetições dividido por 6. Então, isso aqui é 0,5 casos, não faz sentido nenhum. Então, eu vou ter que dividir para os casos diferentes. Para os casos em que todos são diferentes e para o caso em que tem bolas repetidas. Tranquilo? Então, a ideia é essa. Quando você tem elementos repetidos, você vai dividir em casos. Divide os casos que não tem elementos repetidos, depois divide o caso que tem 2 elementos repetidos, o caso que tem 3 elementos, 4 elementos repetidos, 5, 6, daí por diante. Nesse caso, a gente só tem 2, né? No máximo 2 elementos repetidos. No caso, seria, sei lá, escolher A, depois escolher outro sabor, escolher B, escolher outro sabor. Então, como é que seria o cálculo? O cálculo com todos os sabores diferentes, seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3, que para a primeira bola eu tenho 5 possibilidades, para a segunda bola eu tenho 4 possibilidades, para a terceira bola sobrou 3 possibilidades, né? Essa é a ideia. Primeira bola eu posso escolher qualquer um de 5 sabores diferentes. A ideia é que eu vou pensar nos sabores, escolher 3 sabores diferentes. Então se eu tenho o quê? Eu tenho 5 sabores, né? O sabor A, sabor B, sabor C, sabor D e sabor E. Então, eu estou escolhendo um de 5 sabores. Então, para minha primeira bola, eu só tenho 5 sabores. Para a segunda, eu vou ter 4, porque eu estou pensando nos casos que eu escolho sabores diferentes. Então, eu não posso escolher o sabor já escolhido aqui. Depois 3, porque eu já não posso escolher nem esse sabor, nem esse que eu já escolhi. Os 2 que eu já escolhi. E esses 3 sabores, aí sim, eles podem se organizar de 3 fatorial maneiras, que é 3 vezes 2 vezes 1. E 1 tanto faz, eu até tirei aqui. 3 vezes 2. Que daria, no caso, 10 casos, né? Porque 3 corta aqui, 2 corta aqui, fica 2. 5 vezes 2, 10. E o caso agora, vamos pensar no caso que tem 2 sabores iguais. Esse aqui tem todos sabores diferentes. No caso agora que a gente tem 2 sabores iguais. Então, primeiro a gente tem que pensar nos sabores iguais. Quantos casos eu posso escolher para os sabores iguais? Bem, a gente tem que olhar aqui, ó. Eu vou escolher 3 bolas. Se eu estou escolhendo 3 bolas e tem 2 sabores iguais, no caso eu só posso escolher um sabor que tem 2 sabores. No caso eu só posso escolher um sabor para ter 2 bolas desse sabor, né? Porque não tem, só tem 3 bolas. Se eu tivesse, digamos, 4 bolas na minha taça, eu poderia escolher 2 sabores, né? Mas aqui eu considerei um caso mais simples, né? Para não ficar dificultando e enrolando muito alto. O caso que eu tenho é 3 bolas apenas. Então eu só posso escolher um sabor para aparecer 2 vezes, ter 2 bolas dele. E no caso seria o quê? Eu tenho 2 possibilidades, né? 2. Então aqui a gente vai fazer uma combinação de 2 escolhe 1. De 2 possibilidades eu vou escolher uma. E é óbvio que é 2, né? É óbvio. Nem precisava fazer essa conta. Ou eu escolho o A, ou eu escolho o sabor B. Só tem esses 2 sabores. É evidente, tá claro aqui na nossa frente, né? Ou escolhe o sabor A, escolhe... que é a combinação de 2 escolhe 1, né? A combinação de 2 escolhe 1 vai dar 2. Então essa combinação de 2 escolhe 1 é o quê? 2 fatorial sobre 2 menos 1 fatorial. Na teoria é assim, né? Sobre 1 fatorial. 2 menos 1 fatorial é 1 fatorial. Aí 1 fatorial vezes 1 fatorial dá 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 sobre 1 dá 2. Enfim, besteira. Isso aqui é 2. E depois eu vou ter que escolher dentre os 4 sabores restantes, um deles. Combinação de 4, escolhe 1 é 4 também. Pode fazer aí, mas é óbvio também, né? Eu vou primeiro escolher o sabor que vai aparecer 2 vezes. Vai ter 2 bolas de sabor. Só tem 2 possibilidades. Ou vai ser do A ou vai ser do B. E depois que eu escolhi o sabor que aparece 2 vezes, eu vou escolher um sabor para ser aquela bola a mais. Para completar 3 bolas. Então eu tenho 4 possibilidades. 4 possibilidades de sabores. Então vai ser 2 vezes 4.
que já tá aqui, ó, 2 vezes 4 igual a 8. Só isso, Vitor, só isso, é tranquilo, rapaziada, tranquilo. Claro, tem possibilidade de dificultar, por exemplo, no caso em que se a gente tivesse quatro bolas, né? Então poderia aparecer sabor A, né? Uma bola A e depois uma bola B, uma bola B. Mas teria que separar em mais casos ainda, né? Então a ideia da combinatória é você ir separando em casos aqui. Pausei aqui, rapaziada, já voltei. Minha mãe mandando secar a luz. Tá achando que a vida do matemático tá fácil? Nem só de matemática vive o homem, né? Enfim, vamos continuar aqui. Beleza. Tranquilo? Aqui a gente já terminou, né? A ideia aí é essa. Calma, eu tinha explicado, ó. A gente tem aqui 4 bolas. Se a gente tivesse a bola A e a bola BB, a gente teria que separar em mais casos. No caso, teria o caso que aparece 2 bolas iguais 2 vezes. Que seria o quê? Seria um caso só, né? Mas seria um caso a mais. Então, eu já tinha dito anteriormente. Você vai ter que separar em mais casos. Se tivesse aqui uma bola a mais, aí, enfim, vai dificultando. Mas a OBMAP ela não vai dificultar tanto, né? Porque isso aqui, né? São pessoas que estão na escola. A gente não vai pegar e botar uma questão mega difícil, que é para um cara da universidade, aí bota para um aluno fazer. Não. É uma coisa aqui. A OBMAP são questõezinhas rápidas de se fazer. Questõezinhas que o aluno ali vai demorar o quê? 6 minutos. Na segunda fase, ali para fazer um determinado item vai demorar o quê? Uns 10 minutos. Então não vai ser uma conta colossal. Tá entendendo? Então não fiquem preocupados. Vixe, vai vir um problema mega difícil que eu vou ter que separar em 500. Não. A OBMAP não é assim. A OBMAP ela foca muito na lógica. De ver se o aluno ele entendeu a lógica do problema. Por quê? Para você saber diferenciar se vai ser combinação, permutação, arranjo, tem que entender a lógica do problema. É por isso que eu não gosto da decoreba. Porque as pessoas ficam decorando, isso aqui eu não sei se eu uso permutação, se eu uso arranjo. A pessoa foca só na fórmula. Quem entende o conceito, a pessoa não precisa nem sequer decorar a fórmula. Isso aqui, ó, é para quem entendeu o conceito. Que é o quê? Porque esse 7 vezes 6 vezes 5 tá abisurado, já tá resumido. Porque na teoria, para quem o cara que decora a fórmula, ele ia ter que fazer assim, ó. 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. A ideia é que você não precisa ficar decorando isso. Ah, eu tenho 3 bolas, 7 vezes 6 vezes 5. 3 bolas, 3 fatorial. Combinação de 7 escolhe 3. Tranquilo? Não precisa ficar decorando. Então vamos lá para agora a permutação de subconjuntos. Pera, deixa eu ver qual é melhor. Eu acho que eu vou ir para esse método das bolas do traço, porque é um tipo de permutação também, digamos assim. E depois eu vou para essa aqui para finalizar. Então o método das bolas dos traços é como esse caso aqui anterior. Só que tem uma diferencinha. É igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Qual a diferença? É que você tem sabores ilimitados. Bolas ilimitadas. Então, se a gente quer escolher 3 bolas, você vai na sorveteria, você não vai achar esse sabor que só tem uma bola no nosso estoque. Não, você tem uma caixona lá, né? A ideia é essa. Se a sorveteria não está em falência, você tem uma caixona lá. Você tem infinitas bolas, teoricamente. Mas pelo menos daria para suprir 3 bolas, né? De cada sabor. Se você quisesse escolher uma taça com 3 bolas só do sabor C, você teria, né, essa opção, né? De pegar 3 bolas sabor C. Então a ideia é essa. Quando você tem os elementos ilimitados. Não no sentido que às vezes é infinito, mas pelo menos dá para suprir a sua necessidade. É o que você quer. Você queria 3? Beleza, a gente tem 3 bolas aqui de cada sabor. É possível você fazer isso. Nosso estoque tem. Então, nesse caso, a gente pode usar o método das bolas dos traços. Então, vamos pensar assim. A gente tem 5 sabores. A gente tem 5 sabores aqui, A, B, C, D e E. E a gente vai somar essa quantidade de escolhas e tem que dar 3. Como assim? Sei lá, a gente pegou uma bola do sabor A, uma bola do sabor B, uma bola do sabor C, 0 do D e 0 do E. Isso deu 3 bolas. Ou então a gente, sei lá, a gente pegou 3 bolas do sabor D, e 0, 0, 0, 0. 0 bolas dos outros sabores. A gente só escolheu o sabor D só. Deu 3, né? 0 mais 0. Então, de quantas maneiras eu consigo organizar, né? De quantos são os casos que eu posso fazer isso? Somar os números de maneira a soma dá 3. Eu estou somando de 5 elementos. Então, aí vem o método das bolas do traço. Qual a ideia? A gente quer 3 bolas de sorvete, né? Então, vamos pensar aqui em 3 pontinhos. E aí eu vou usar tracinhos para separar os grupos. Como assim? Bem, a gente quer 5 grupos diferentes. 5 grupos, sim, porque é como se a gente quer saber, no caso, o grupo do sabor A. A gente pensa nos sabores como grupos, vamos pensar assim. Então a gente vai fazer tracinhos para separar em grupos. Então olha só, se eu faço aqui um tracinho aqui, um aqui e um aqui. Qual é a ideia? É que essa parte aqui, ó, é a quantidade de bolas do sabor A, essa aqui é do sabor B, essa aqui é do sabor C, essa aqui é do sabor D, essa aqui é do sabor E. Então aqui ficou 0 bolas pro sabor A, uma bola pro sabor B, aqui ficou uma pro sabor C, uma pro sabor D e 0 pro sabor E. Então a ideia é essa, eu vou fazer tracinhos para dividir os grupos. E para eu dividir em N grupos, quantos tracinhos eu tenho que fazer? Você sempre vai fazer em N menos 1 tracinhos.
Olha só, eu não tinha 5 grupos? Os grupos A, B, C, D e E não são 5? Quantos tracinhos eu fiz? 1, 2, 3, 4. Você sempre vai fazer um a menos. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de bolinhas aqui, ó. Tanto faz. Eu quero dividir em 2 grupos. Sei lá, fiz esse traço aqui. Dividir um grupo da esquerda e um grupo da direita. Você sempre vai fazer um tracinho menos. 2 grupos, um traço. 3 grupos, 2. 4 grupos, 3. Sempre um a menos. Beleza. Isso aqui é importante pra gente montar nosso raciocínio. Então, ó, a gente quer dividir essas 3 bolas de sorvete em 5 grupos. E a gente tem que fazer 4 tracinhos. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4. Nossa, Vitor, mas ficou esquisito, não ficou? Ficou, mas é como se o A pegasse 0, o B pegasse 0, C 0, D 0 e o E pegasse 3 bolas. Então a ideia é que eu tenho que pegar as minhas N bolas, né? E fazer os tracinhos lá. Os tracinhos para quantos grupos eu quero formar. No caso, N menos um tracinho se eu tivesse N grupos. Então, como é que eu faria a conta nesse caso aqui, ó? É como se fosse uma permutação com repetição, igual da palavra arara. Vamos pensar que, sei lá, isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra A, isso aqui é a letra R, R, R e R. Quantos anagramas eu consigo fazer com isso? A ideia é a mesma. De quantas maneiras eu consigo organizar essas bolas, esses traços, né? Porque, sei lá, isso aqui gera um caso diferente, eu posso botar o traço aqui, ó, posso botar esse traço aqui, né? Então, tanto faz. De quantas maneiras eu consigo organizar esses traços e essas bolas, né? Então, a ideia é que os traços são iguais e as bolas são iguais. E a gente vai fazer a conta. A conta é assim, ó. No total, a gente tem quantos elementos? A gente tem 3 mais 4, que é 7 fatorial. Que eu já até resolvi, ó. Que é 7 fatorial. Embaixo a gente não tinha 3 bolas, dividiu por 3 fatorial. Não tinha 4 traços, dividiu por 4 fatorial. Permutação com repetição, igual do caso arara, lembre lá. E aí eu faço, ó, 7 fatorial o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí do 4 em diante é 4 fatorial, né? Que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, daí em diante. E aí eu posso até cortar esse 4 com esse 4. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. Corta isso aqui com 6. 7 vezes 5, 35. Tranquilo? Então, nesse caso do método dos traços e bolas, é para quando os meus elementos são ilimitados. Ilimitados no sentido de que dá para usar, pelo menos para suprir o que eu quero. Eu queria 3 bolas, todos os sabores eu tenho 3 bolas para usar. Tranquilo? Nesse caso aqui, você pode usar esse método dos traços e bolas. Então, resumindo, isso aqui é como se fosse uma permutação, mas com elementos iguais. Uma permutação, no caso, é uma combinação, né? Porque a ordem não importa. A ordem não importa, né? A gente tá pensando ali na taça de sorvete. Desculpa se eu tô usando, às vezes, a palavreada errada. É muita coisa na cabeça. Até eu me confundo. É muito caso. Agora vamos pensar no último aqui, para acabar com a nossa aula. Deixa eu ver quanto tempo deu de aula aqui. Já deu 51 minutos, misericórdia. Depois eu vou até que acelerar essa aula aqui, fazer uns cortes. Pra ver se eu diminuo esse tempo. É o que eu falei, a aula completa. Nós vamos lá pro nosso último caso para acabar isso aqui logo. Permutação de subconjuntos. Vamos pensar que a gente tem um carro com 3 assentos e temos 7 latas de tinta para pintar os bancos, gastando uma por banco. E aí, de quantas maneiras, quantos carros diferentes eu consigo fazer? Digamos que você vai na concessionária e você consegue customizar o seu carro, de maneira que você consiga pintar os bancos de maneiras diferentes, né, e vai gerar carros diferentes. E aí, vamos pensar que no carro tem a parte do motorista, a parte ali da pessoa ao lado do motorista e a parte das crianças que atrás, 3 bancos, né? E você pode pintar de cor A, de cor B, de cor C. Se você troca aqui esse C com B, ó, é como se virou um carro diferente, um carro personalizado diferente. Então aqui a ordem importa. Então por isso que não é combinação. Por que não é igual ao caso de cima? Porque nesse caso a ordem importa. Nesse caso de cima a gente pensou na taça de sorvete, que a ordem não importa. Então nesse caso a ordem importa. Então é igual de cima, só que a ordem importa. Como é que a gente vai fazer a conta? Você também vai dividir em casos. Vai dividir o caso em que todos os assentos estão pintados de cores diferentes, né? Então, e por que não permutação normal, Vitor? Porque tem elementos iguais, que nem eu já falei. Se tem elementos repetidos, não vai ser uma permutação normal, não vai ser uma combinação normal. Você vai ter que dividir em casos. Você não poderia fazer aqui, ó. Tem gente que queria fazer o quê? 7 vezes 6 vezes 5. No caso seria um arranjo, né? De 7 escolhe 3. Mas não, porque tem elementos iguais. Se tem elementos iguais, você não pode fazer assim. E como é que você vai fazer? Você vai dividir nos casos. Quais são os casos? Casos em que todas as cores são diferentes. Que seria o quê, ó? Um arranjo de 5 escolhe 3. Para a primeira cor, 5 possibilidades. Para a segunda cor, 4 possibilidades. Para a terceira cor, 3 possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Tranquilo? E depois você vai dividir no caso em que tem 2 cores iguais. Vamos pensar no caso em que tem 2 cores iguais. É como se fossem as cores X, X, Y. Então aqui, ó. A gente vai fazer uma combinação. De quantas maneiras eu consigo escolher 2 cores iguais? Tá aqui, ó. Que nem o de cima. Combinação de 2 escolhe 1. Ah, beleza. E para a cor restante, né? Do último banco. Combinação de 4 escolhe 1. Mas perceba que se diferencia do caso lá anterior. Em que? Nesse produto aqui, ó. Por quê? Porque agora é o que eu tô falando. A ordem agora, ela importa.
Antes a ordem não importava, lá na combinação. Então lá na combinação, que tinha elementos repetidos, e que não era com elementos ilimitados, a gente só fazia isso daqui, a gente fazia esse produto. E acabou. Só que nesse caso, esses elementos, eles podem se alternar. Então, quando eu faço combinação de 2 escolhe 1 vezes combinação de 4 escolhe 1, eu só estou escolhendo os elementos, só estou escolhendo as latas de tinta. Então é como se eu escolher a lata de tinta A, a lata de tinta A e a lata de tinta B. Mas agora, é como se eu não multiplicasse por isso daqui, é como se tanto faz. Se eu pinto o banco do motorista de A, criança A e do lado aqui B, ou se eu troco aqui, ó. Gente, eu nem lembro como eu fiz, acho que foi assim, né? Então, se eu não multiplicasse, é como se tanto faz, mas é que a ordem importa. Então, além de escolher as latas de tinta, esse produto é só para escolher as latas de tinta. Né? Tem 2 possibilidades para escolher a lata de tinta que repete 2 vezes e 4 possibilidades para escolher a que aparece uma vez só. Mas além disso, agora tem que multiplicar pela forma como eles podem se ordenar, se organizar no carro. Que é como? Aí entra a permutação com repetição, que é o quê? Se eu tenho 3 elementos, digamos o A e o B, de quantas maneiras elas podem se organizar no carro? 3 fatorial, né? Só que olha só, se o A troca com o A, não muda. Vamos pensar aqui no carro. A gente tem aqui os bancos. A gente tem o A, a gente tem o A e a gente tem o B. Quantos casos a gente pode alternar? Se a gente considerasse que o A é diferente, 3 fatorial, né? Por quê? Porque aqui teria 3 casos, depois aqui 2, aqui 1. Mas como se o A troca com o A não muda, ó, troquei, continua a, né? Então a gente tem que dividir por 2 fatorial. Por quê? Porque o A aparece 2 vezes. E 3 casos, é meio fácil de perceber isso. Quais são os 3 casos? A, B aqui, bota o B aqui, bota o A aqui. E o caso que bota o B aqui, bota o A aqui. Tranquilo, pessoal? Então, como que a gente faria? Que é conta, ó. Combinação de 2 escolhe 1, é 2. Combinação de 4 escolhe 1, 4. 3 fatorial sobre 2 fatorial, isso aqui dá 3. 2 vezes 4 vezes 3, isso aqui dá 24. Aí você pega e somaria os casos agora, ó. É o que eu falei. Você multiplica quando os casos acontecem simultaneamente, mas são de naturezas distintas. Agora, se os casos não acontecem simultaneamente, você soma. Então, ó, esse caso aqui acontece, mas não acontece simultâneo com esse, né? Não é como se um carro tivesse ao mesmo tempo pintado com todas as cores diferentes e ao mesmo tempo ele está pintado com 2 cores iguais. Não, né? Então, agora você soma. Você multiplica quando acontecem simultaneamente. No caso, eu estou usando 2 camisas e 3 calças. Eu estou usando ao mesmo tempo? Sim, estou usando ao mesmo tempo. São de naturezas distintas? Sim, são de naturezas distintas. Uma é camisa, outra é calça. Estou usando ao mesmo tempo, são naturezas distintas, multiplico. Se for de mesma natureza, mas não acontece simultâneo, você soma. Então aqui no sentido é de mesma natureza, porque é a pintura do carro. É a forma como eu estou pintando meu carro ali. Então, eu somo. 60 mais 24, 84. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos novos que vocês desejam que eu esteja gravando. E compartilhem para amigos que vocês acham que possam também estar se interessando aí em conteúdos de matemática. Agradeço por terem assistido até aqui. É difícil achar pessoas que passam tanto tempo assistindo um vídeo de matemática, ainda mais de matemática olímpica. Então, parabéns. Quando eu era mais novo, eu estudava para Olimpíadas, me dediquei bastante, assistia muitos vídeos no YouTube. Por um tempo, assim, eu não assinei curso nenhum. Eu não tinha condições. Às vezes eu até tinha, mas... sabe, eu ficava meio assim, às vezes, de pedir para um pai meu, para minha mãe. Então eu entendo que muitas pessoas, às vezes, não têm condições também. Então aproveitem esse conteúdo gratuito que eu estou gravando. E é um conteúdo de muita qualidade. Sei que se vocês pegarem essa aula, assistir uma vez, se não entendeu, assistir de novo. Algum momento vocês vão entender. Com a prática de muitos exercícios, uma hora isso aqui vai ficar fácil. Certo? Abraço, fiquem com Deus.